Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também fica aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os conteúdos postados aqui estão disponíveis em formato de áudio lá no meu Spotify. E o link já fica aqui embaixo na descrição, assim é só você clicar que é redirecionado para lá. Bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo. Então a gente já vai para os relatos, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também de curtir esse vídeo agora no início, porque me ajuda muito. Se tiver disponível a opção de hypar este vídeo, também hypa pra mim, porque ajuda demais hypar vídeo aqui no YouTube, e eu fico extremamente grata quando vocês hypam, tá bom? E agora sim, sem mais enrolações, vamos pros relatos de hoje. Antes eu só vou tomar um pouco d'água, porque eu já tô quase ficando sem voz. Porque eu gravei bastante hoje. Acho que dá pra ver porque a maquiagem vai... Eu percebo que no início das gravações eu começo bonitinha, aí eu vou ficando meio acabada, com a voz falhando, coitado de mim. Mas vamos lá, ó, tô reclamando não, tá, Deus? Só tô fazendo uma piada, não estou reclamando. E o primeiro relato, né, dessa coletânea se chama A Maldição que Atormenta Minha Família e a Cidade, ou seria As Maldições? Vamos ver. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, Liandra. Todos os nomes nesse texto já estão trocados, inclusive se for citar o nome da cidade também. Só o estado que não. Isso é totalmente real, aconteceu e acontece de verdade com nós, minha família, e é uma história muito longa, do jeitinho que a gente gosta, então vamos lá. Somos uma família muito grande, por parte de mãe e apegados também. Até mesmo quando a matriarca dela morreu, minha avó, Dona Ângela, uma senhora doce, mas calejada de todas as brutalidades que viveu no mundo. Durante sua vida, morreu nova, aos seus 41 anos, deixando seus 7 filhos para trás. Mas não se enganem, a história não começa aí. Moramos em uma cidade pequena, bem pequena, onde todo mundo se conhece. E para se orientar, para falar com qualquer pessoa, sempre começa com: tu é filho, neto de fulano, não é? Então, é nesse nível. E ela se divide em bairros principais e o resto são interiores vizinhos. Estranhamente, a criação da cidade, que antigamente era um simples vilarejo, é uma incógnita até hoje. Há várias versões, uma diferente da outra. E o que se tinha escrito simplesmente se perdeu. Em si, é uma cidade bem alegre, com um povo bem receptivo. Mas fofoqueiros, né? Sabe como é, né? E bom, o primeiro prefeito, que foi o responsável por tornar o pacato vilarejo em uma cidade, morreu de uma forma inesperada. E aquele senhor que tanto amava aquela terra passou a odiá-la algum tempo antes de sua morte. Gritava e esbravejava que aquela terra maldita o adoeceu, que sentia e na agonia da morte amaldiçoa, dizendo: de tudo que essa terra der vai crescer de grande forma, mas vai retroceder mais rápido do que evoluiu. Aqui não vai se dar e ninguém vai viver em paz. Eu odeio esse lugar, eu odeio. E assim morreu seu João, fundador e doutor da terra de Casta, novo centro-oeste do Piauí. A família do meu avô, por parte de mãe, que naquele tempo era só um menininho, cedeu um terreno que tinha, pois naquele tempo não tinha isso de documentação. Era chegar, tomar conta de uma terra e dizer que era sua. Ninguém haveria de questionar. Cederam seu terreno, grande, aberto, para o enterro digno e abaixo de 7 palmos de terra que toda pessoa merece, para pessoas que foram perdendo sua vida naquele lugar. E ele foi enterrado lá. Inclusive, foi a primeira cova a ter lápide. Esse local que hoje é o atual cemitério da cidade. Meu bisavô não soube aproveitar suas posses, pois não deixou grandes fartos para seus filhos quando faleceu. A cidade, em meio de 23 anos, evoluiu muito, bastante e rápido. Mas o retrocesso da mesma também foi rápido, perdendo tudo o que havia conquistado, até mesmo o cartório de lá foi perdido. A praga jogada teria realmente pegado? Há quem não acredite, mas a minha família sim.
Entretanto, eu tinha que explicar isso para falar sobre a maldição da minha família, já que tem quem ache que isso tem algo a ver. Como eu falei no início, minha avó morreu cedo, deixando os filhos e o marido, a qual nunca foi um bom esposo, nem pai, e atraía bastante. E naquele tempo as condições não eram boas e eles viviam de colheitas de roça e serviços nela prestado. E por inúmeras vezes ele gastava o dinheiro que seria para comprar o que comer ali dos filhos, ele gastava esse dinheiro com sua amante, porque nesse tempo ele teria uma fixa. E aquela mulher é uma praga e toda essa situação ajudou no falecimento precoce da minha avó, pois ela era doente do coração. Minha mãe é a mais nova de todas as irmãs e quando a mãe dela morreu, só havia 15 dias do meu nascimento. Ela quebrou o resguardo, coisa que sabemos que não é bom sinal, e que comece assim esta maldição. A nossa família não tem paz. A morte sofrida do meu bisavô e da minha bisavó, a agonia da morte da minha avó e tempos depois o meu avô acabou pegando 2 facadas do marido daquela mulher que era sua amante fixa. Pois sim, ela era casada. Falo era, pois irei explicar mais pra frente. Sim, as facadas foram feias, mas por forças divinas não acertaram nenhum órgão dele. Mas ele sofreu muito, muito, muito. Na cirurgia, ele quase se foi por 2 vezes. Teve hérnias, foi assim, algo horrível e hoje tem até cicatriz. Que é na barriga, como se fosse aquelas cesarianas antigas. Que as barrigas eram cortadas no meio em sentido de cima para baixo. E ele tem a barriga bem avantajada para frente, mas o resto do corpo é magro. E quando toda a situação das facas aconteceu, eu estava com ele, acompanhando. Pois ele estava em um bar colado ali à casa dele. E me levou para poder tomar um refrigerante. Eu não tenho lembranças de muita coisa, pois era pequena. E vocês devem estar curiosos para saber o que aconteceu com o homem que deu as tais facadas. Ele não foi preso e nem denunciado. Para vocês verem a incapacidade da cidade. Por ser tão pequena, ele viveu e por um tempo atormentou e colocou medo em todos da família. Só que há 5 anos atrás ele começou a sofrer bastante, agonizou por 2 anos lutando contra um suposto câncer e morreu largado e praticamente irreconhecível. Meu avô se recuperava de sua 2ª cirurgia para tirar ali as hérnias, quando a família recebe outro bagulho pesadíssimo. O irmão da minha mãe, Carlos, o mais velho dos irmãos homens, que tinha voltado do sul para cuidar do nosso avô, tirou a sua própria vida sozinho, no mato, e ninguém esperava. Bom, esse meu tio nunca tinha superado a morte de sua mãe, evitava ir à casa dela por conta das lembranças, mas não demonstrava ter uma depressão assim tão severa. Ao dizer que ia voltar para o sul, saiu de casa dizendo que ia pegar carona, mas foi para uma vegetação perto da casa do meu avô e tirou a vida ali mato adentro. E torou mato adentro, acho que entrou. Até chegar em um ponto e tirar sua vida com uma bala no cérebro. Arma essa que todos achavam que era de brinquedo e que eu mesma cheguei a ver. Ele desapareceu por 1 semana sem dar notícias e foi quando acharam os seus restos, que já haviam sido arrasados por urubus e outros animais. Ele foi achado por um caçador que estava com seu cachorro. E aí, por conta de como foi a morte, os seus restos mortais foram para o ML da capital. E lá começou outra saga, a liberação do corpo, para que ele pudesse ser enterrado. E foram meses e meses de luta até que, com sorte, conseguiram trazer novamente para a cidade. Na casa do meu avô ocorrem coisas inexplicáveis que antes achavam que era o espírito da minha avó e do meu tio que estavam atormentando a casa. Só que foi descoberto que são forças maiores que usam deles para tentar se passar como espíritos bons. Não contarei tudo, pois o relato vai ficar enorme. Depois posso contar eles separadamente, por vezes, mas são muitas coisas, tanto naquela casa como na cidade, que funciona como uma prisão. Não há jeito, uma vez que você pise lá, você pode sair, mas logo volta. E se faz mais um cidadão daquela cidade, que é como mel. Te agrada de primeira e você se prende, né, na visga,
começa a repunar, mas você não consegue se soltar. E vai se alimentando de uma vida vazia. Bom, tomem cuidado. Desavisados passam por aqui como turistas por conta das belas águas dos açudes naturais, dos rios que tem aqui. Algumas ficaram logo por aqui, outros acabaram enlouquecendo e tirando sua vida na maioria das vezes. Bom, minha família segue sendo acompanhada de desgraças que acontecem em curto espaço de tempo. É torturante. Obrigado por ler. Beijos. Olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Lembrando, né, gente, que ela mudou o nome da cidade, tá? Ela só não mudou o nome do estado. E foi até bom ela ter mudado, porque é melhor, né, gente? Mas, cara, que loucura, né? Só que assim, eu acho que é uma junção, tipo, de duas coisas. É uma junção de duas coisas. Acredito eu que o lugar possa sim ter uma energia, porque igual ela falou, não tem só esse caso isolado da família dela. Eu acho que pra pessoa chegar a falar que tem uma maldição num lugar igual ela tá falando, com toda certeza é um lugar que tem ali história. Então, tipo assim, né? Você deve ter história de outras pessoas que moram lá e tudo mais. Só que eu acho que na sua família em questão, tudo foi culpa do seu avô, coitado. Me desculpa a palavra, mas se ele... Porque assim, sua avó morreu praticamente de desgosto. E o seu tio foi por causa da morte da sua avó, que morreu de desgosto por conta do seu avô. Então, tipo assim, o seu avô, infelizmente, foi o causador de tudo. Foi uma pessoa que traiu ela. Então, assim, a questão, acho que da sua família começou com ele, entendeu? Nessa questão desses acontecimentos em específicos que você citou, é isso que eu tô querendo dizer. Agora, pras outras coisas, aí provavelmente pode ser o lugar mesmo. E às vezes, igual isso que vocês descobriram que tinha dentro da casa, que tem, pode ser até alguma coisa que o seu próprio avô tenha levado pra dentro de casa, porque muita gente não sabe, mas quando você começa a viver uma vida de tipo de traição, de ficar traindo a pessoa com quem você tá, de mentira, começa a fazer coisas que a gente sabe que não são bem vistas aos olhos de Deus, você começa a trair pra você e pra todas as pessoas que estão à sua volta coisas e energias ruins. Então, pode ser isso também, mas isso não explica as coisas na cidade. Então, acredito que a maldição da cidade seja uma coisa e essa questão como a sua família, o que aconteceu, que você contou, né? Lógico que tem outros acontecimentos que você não citou, aí não tem como eu dizer que esses outros acontecimentos também. Mas eu acho que, em específico, sobre a sua avó e sobre o seu tio, foram culpa do seu avô. Às vezes, hoje ele é uma pessoa querida por vocês, pode ter mudado completamente e tal, mas no passado, coitado, vacilou bastante, né? Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo, que se chama Eu Senti a Morte. Oi, Lili, meu nome é Jéssica. Peraí, eu acho que eu acho. Ah, não. É muito parecido com o relato que eu já li hoje, o início, mas não, né, totalmente diferente. Oi, Lili, meu nome é Jéssica. Eu e meu namorado já te acompanhamos faz um tempo e hoje eu vim trazer o relato de como eu senti a morte na pele. Os nomes já estão trocados, a não ser o meu. Bom, desde muito nova, eu lembro do meu pai dizer sobre como ele conseguia prever acidentes ou mortes. Sempre de alguém próximo ou de dentro da família. Mas ele nunca escutava e sempre acabava em alguma tragédia. Mal sabia que essa maldição também passaria para mim. Eu vou contar da primeira vez que aconteceu. Com apenas 6, 7 anos de idade. E para dar ali um contexto melhor, né? Eu morava no interior, onde vivíamos do lucro que nossas vaquinhas leiteiras nos davam. E nosso vizinho que recolhia o leite. Vamos chamá-lo de Mário. Ele era super próximo de mim, amava crianças e eu adorava ele. Tinha um grande carinho e tratava como um tio mesmo. Mas tinha um porém. Ele era agiota e estava se envolvendo com pessoas erradas. Certo dia fui almoçar na casa da minha tia, também vizinha, e eu lembro exatamente a minha posição na mesa quando do nada eu senti um calafrio gelado. Como se passasse na minha espinha. Eu até comentei ali com as minhas primas na hora, mas passou. E dito e feito. Meia hora depois, minha tia recebe um telefonema dizendo que encontraram ele era tio dela mesmo. Que encontraram o tio Mário enforcado na floresta.
Minhas primas ficaram apavoradas, lembrando do calafrio que eu senti na hora, como se algo me avisasse o exato momento da sua morte. Eu, obviamente, fiquei muito triste e ele era muito querido por todos. E tudo isso ocorreu por volta do meio-dia, e durante a noite foi o velório. Eu fui, mas na volta para casa o sobrenatural parecia me perseguir. Pois nas margens da estrada, ali de chão, haviam árvores e no meio delas, de dentro do carro, eu via pequenas luzes brancas em fileirinhas assim, muito brilhantes como se fossem velas. Eu comentei com os meus pais, mas eles diziam que não conseguiam ver as tais luzes que eu tanto falava no caminho. Eu lembro nitidamente como se fosse hoje, pois foi algo que me marcou muito e eu tenho a teoria de que ele queria se comunicar de alguma forma. Hoje em dia eu tenho 20 anos e só alguns meses atrás eu descobri certas coisas que deixam eu e a família dele com a pulga atrás da orelha. Ele tirou os sapatos antes da morte, mas eles não estavam onde tudo ocorreu. Isso. Estavam afastados, como se ele tivesse andado descalço até o local. Entretanto, seus pés estavam completamente limpos. E vale lembrar que tudo isso na terra, no meio de uma floresta. Ele já estava metido com pessoas ruins, o que leva a crer um possível assassinato. Mas a polícia fechou como suicídio. Acredito que para não se estressarem. E bom, Leandro, o relato acaba por aqui. Eu espero ansiosamente que leia e que também leia o do meu namorado, que inclusive é clarividente. Eu acho que aí veio em outro e-mail, né? Porque não tá nesse daqui. Ó, um beijo, muito obrigada por você ter enviado. E olha, infelizmente, né? Quando vem, eu falo infelizmente porque ela mesmo disse que não gosta. Mas infelizmente, quando vem com essa, tipo essa maldição, né? Que tem gente que odeia, te acompanha pro resto da vida. Isso de avisar quando alguém vai morrer. E realmente não é legal. Mas, infelizmente, é aprender a lidar com essa situação, porque dificilmente isso daí vai retroceder, muito pelo contrário. Costuma você ir ficando cada vez mais sensitivo em relação a isso, conforme você vai crescendo e amadurecendo. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado. E provavelmente, realmente, a morte dele não foi suicídio, foi assassinato. E a polícia tinha que ter investigado, né? Mas fazer o quê? Enfim, vamos pro próximo relato. Esse se chama O Supermercado Amaldiçoado e a Sombra. Vamos lá. Oi, Li, o meu nome é Ana Luísa e não tem problema algum em citar o meu nome. Aliás, eu sou muito sua fã e acompanho o canal desde o início e eu espero muito te conhecer um dia. Muito obrigada pelo carinho. Na minha cidade, eu acho que pode falar o nome da cidade. Eu acho que pode. Na minha cidade, que fica no interior de Goiás... Ah, não tem um nome, mas o local, entendeu? Na minha cidade, era interior de Goiás. Existia um enorme terreno baldio, onde já foram várias construções. E pasme, todas as construções foram fechadas sem explicações alguma. E tinha a teoria de ser assombrada. Mas aí um corajoso homem rico teve a coragem de comprar este terreno e teve a ideia de construir um enorme supermercado. Quando o projeto se iniciou e as construções começaram, todos ficaram animados e vários construtores foram contratados. Em um péssimo dia, todos receberam a notícia de que um dos vários construtores foi simplesmente esmagado por uma das máquinas. Ele não veio a falecer na hora, ficou 15 minutos inteiros sofrendo e parece pouco, mas deve ter sido muito doloroso e para ele demorado. Pois só metade do seu corpo havia se esmagado, fazendo ele quase se partir ao meio. O médico legista disse que foi uma das mortes mais sofridas e agoniantes que ele já viu. O dono do supermercado era muito ganancioso e não quis nem prestar as devidas condolências à família do falecido, o que deve ter causado indignação no espírito dele, pois dizem que ele não alcançou a paz e voltou para assombrar o supermercado e o dono dele. Tudo começou uma semana antes da inauguração, quando os funcionários foram colocar os itens ali na prateleira e começaram a ouvir vultos e escutar uma voz chamando os seus nomes. E isso durou até a inauguração. E depois dela, tudo foi ladeira abaixo. No dia da inauguração, foram lá para verificar se estava tudo certo, mas a cena que eles encontraram foi terrível, Leandra. Todos os alimentos estavam caídos no chão.
Os sacos de arroz estavam abertos e os grãos formavam a seguinte mensagem: vocês estão amaldiçoados para sempre. Depois disso, vários trabalhadores saíram do emprego, mas o dono do supermercado não acreditava nisso e abriu o supermercado mesmo assim. Um mês depois da inauguração, o dono do mercado simplesmente enlouqueceu. Dizia ver vultos por toda a parte e apareciam manchas por todo o seu corpo. E em uma manhã, seus 2 filhos estavam mortos, e a causa da morte foi ataque cardíaco. O legista disse que alguma coisa os assustou muito e causou esse ataque. E havia um recado ao lado do corpinho de um dos filhos, e esse recado era: eu avisei. Um ano depois desse episódio, o dono do supermercado se enforcou e deixou um bilhete ao lado de si que dizia: me desculpem. A única que se salvou da maldição foi a mulher dele e... parente, ó. A única que se salvou da maldição foi a mulher dele, minha tia, que herdou o mercado, mas mandou ele ser demolido. E ela afirma que o que tinha naquele terreno queria vingança. Toda vez que ela conta essa história, ela se emociona porque o dono do supermercado e os filhos dele foi a única família dela. E ela nunca mais se casou e nem engravidou. Então acho que... ela botou... ficarei grata se você... tá, beleza. Então eu acho que a história acaba por aqui. Eu acho que no caso as 2 crianças eram filhos dele, né? E aí ela devia estar com ele, casada com ele, mas os filhos não eram dela. E, gente... eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa, ou pode falar que, sei lá, é um relato fantasioso, que não acontece. Gente, esses negócios de lugares assim, isso é muito, muito real. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes não, porque eu sei que aqui na minha cidade agora tem muitas pessoas que me seguem, então eu não vou ficar falando muita coisa não. Mas eu conheço uns pontos aqui, tipo, de negócio mesmo, que tem alguma coisinha de errado assim, porque nada vai pra frente, nada dá certo. E porque aconteceu coisas ruins no lugar, então assim, óbvio que o negócio não vai pra frente, entendeu? E existem muitos pontos assim. Tem lugar que você pode colocar assim... o empreendimento mais foda do mundo. Que assim, às vezes a pessoa ela já tem até outros negócios, ela entende, ela não é novata nesse negócio de empreender. Só que o negócio simplesmente não vai pra frente porque o lugar tem alguma coisa. Então isso existe muito mesmo. Mas enfim, um beijo. Agora a gente vai pro próximo. E esse se chama A Menina que Nos Trazia Maldição. Olá, Leandra, eu te acompanho há bastante tempo e finalmente criei coragem para te mandar o meu relato. Bom, esse relato se encaixa nos relatos leves, porque não tem nada assim muito sangrento e violento. Bom, eu moro em minha casa desde quando eu tinha 2 anos e até então nunca aconteceu nada de muito grave. Eu morava em outro estado e os meus pais acabaram comprando essa casa e viemos para cá com tudo. Em 2021, pegamos uma filha de um amigo do meu pai para trabalhar aqui. E bom, para dar oportunidades dela estudar e etc. E eu acabei criando apego nela, mas assim, Leandra, ela era o tipo de pessoa que todo lugar que ela passava, o caos reinava. Minha irmã, que já é casada e hoje em dia tem um filho, quase se separou do meu cunhado, pois essa tal menina, que eu vou chamar de Roberta, infernizava a vida deles. Muitas pessoas que trabalhavam conosco saíram daqui, pois Roberta era uma pessoa que não era muito simpática. Mas a minha mãe confiava muito nela. E bom, desde que Roberta chegou, tudo mudou. Minha família começou a brigar muito. E a minha mãe é evangélica e o meu pai é católico. Minha irmã e eu não seguimos nenhuma religião à risca. E Roberta dizia que sempre sentia espíritos, via vultos e até vozes. E começou a dizer que a minha casa era amaldiçoada. Mas isso só passou a ocorrer com ela com a casa, depois que ela chegou. Não ligamos muito, pois achávamos que era besteira dela. Até que eu comecei a sentir vultos, né? Tipo, assim, de lado, olhando, passando. E medo de ficar sozinha. E isso nunca tinha acontecido, pois eu não sou de ter medo de muita coisa. E eu sentia a presença mesmo estando sozinha. E era tudo muito estranho, porque eu nunca tinha sentido aquilo antes. Eu não contei, pois eu achei que eu estava ficando louca. Até que a minha irmã nos contou que estava sentindo presenças inesperadas e também ouvia vozes.
Moramos no interior desde que nos entendemos por gente, então minha irmã contou que certa vez ela estava deitada em uma rede e meu cunhado estava lavando o chiqueiro dos porcos, que não estava tão perto assim dela. Então, viu meu cunhado passando do lado da rede dela sem dizer uma palavra, até que ela escuta ele gritar o nome dela. Ela se levantou e foi ver o que ele queria, e ele simplesmente disse que não havia chamado ela e muito menos passado perto dela. Porque ele não tinha nem saído do chiqueiro, né? E observação, só estava ela e meu cunhado na fazenda. Bom, ela ficou em choque e depois disso passou a ter medo de ficar sozinha em casa. Continuamos sentindo essas presenças estranhas até que Roberta foi embora, mas ainda mantinha contato com a gente. Depois que ela foi embora, paramos de ouvir e também de ver essas coisas. Bom, um ano se passou, a minha irmã descobriu que estava grávida. Quando Roberta descobriu, não pareceu muito feliz. Eu sentia um pouco de inveja da parte dela, né? Roberta ficou com a invejinha ali. Meses se passaram e Roberta adoeceu e minha mãe se ofereceu para cuidar dela e trazê-la para minha casa, e ela veio. Passado alguns dias que ela estava em minha casa, minha irmã começou a ficar estranha, como se algo estivesse incomodando ela. Até que ela chega chorando no quarto da minha mãe, assim, sem mais nem menos, chorando, desesperada. Ela não disse o que aconteceu, mas meu cunhado nos contou que ela teve um pesadelo muito real, em que havia uma nuvem preta muito feia por cima da casa, e ela escutava umas vozes muito estranhas nesse sonho. Roberta melhorou e foi embora. Passado alguns meses, descobrimos que Roberta nos tinha roubado muito dinheiro e quando a confrontamos, ela simplesmente sumiu de nossas vidas. Isso já faz 1 ano e desde que Roberta se foi, não sentimos mais nada de ruim em nossas vidas. Acreditamos que essa menina tinha inveja ou uma energia muito pesada e negativa sobre nossas vidas. E é isso, Leandro, eu espero que tenha explicado tudo bem. Amo os seus vídeos. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E a gente provavelmente era menina. E assim, eu acho de muita coragem pegar uma pessoa assim, trazer pra dentro da sua casa e acolher dessa forma. Ai, gente, eu não tenho coragem não. E eu acho assim, bem corajoso quem tem coragem. Isso é perigoso, gente. Sempre lembrem desses relatos quando vocês forem pensar em tomar uma decisão dessa. Lembra aquelas outras coletâneas onde a pessoa vai ajudar um coitado, ela se torna o coitado, né? Então, assim, sempre tenham muito cuidado. Ela era uma maledite, né? Esse relato caberia muito bem também numa coletânea de maledite. Mas enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E agora a gente vai pro próximo, que se chama A Maldição. Olá, Leandra, me chamo Letícia, nome fictício, e eu vim contar um relato que aconteceu com a minha bisavó, mas é a minha avó que me conta. Então agora eu vou contar como se fosse a minha avó falando. Nesse dia que aconteceu essa história, estávamos todos nós jantando. Minha mãe, meu pai, meu avô e meus 5 irmãos e eu. Um tempo depois chega uma mulher e ela era amiga da minha mãe. E ela chega pedindo uma dormida, no caso, uma noite para poder dormir ali. Minha mãe deixou ela ficar à noite, ela dormiu e foi embora no outro dia. Depois, pela tarde, quase de noite, ela chega novamente, mas dessa vez ela trouxe uma surpresa. Ela chegou, mas chegou com a mão fechada, como se estivesse segurando algo. Mas ela não estava. Ela abre a mão em direção à minha mãe, e minha mãe estava de resguardo, pois tinha acabado de ganhar o meu irmão mais novo. E assim que ela jogou esse feitiço ou maldição, minha mãe ficou cega e ficou como se estivesse louca, não reconhecendo mais os filhos e nem o marido, como se tivesse entrado algo dentro do corpo dela, como se ela fosse outra pessoa, sabe? E onde a gente morava era um sítio pequeno e todo mundo ali conhecia todo mundo. Até que um dia meu pai contou essa história para um amigo dele, né, de onde morávamos. Vou chamar esse amigo de Sérgio. E ele disse que era bom ela ir em uma casa espírita ou em uma rezadeira. Meu pai não acreditava nessas coisas, mas mesmo assim ele foi. Bom, eles foram de cavalo. No meio do caminho, meu pai queria brigar e... Peraí.
meu pai queria brigar, mas Sérgio percebeu... meu pai queria brigar com o Sérgio, que era o amigo. Mas Sérgio percebeu que não era o meu pai, que era alguma coisa que estava encostado nele, sabe? Por meu pai nunca ser de briga com ninguém, ser assim um homem calmo, né? Sérgio logo percebeu que tinha algo de estranho. E como Sérgio não permitiu, os cavalos começaram a brigar como se aquele espírito, sabe, tivesse ido para os cavalos também. Resumindo, eles chegaram até o centro espírita e quando chegaram lá, esse homem do centro chamou as entidades. E entre essas entidades veio a entidade que estava encostada na minha mãe. E a entidade falou. Ela falou que estava sim no corpo da minha mãe, pois a mulher tinha jogado ela na minha mãe. Mas ela também disse que vivia dentro de um espelho quebrado que tinha atrás da casa. O rapaz fez o trabalho e retirou o espírito. A entidade que estava no corpo e retirou a entidade que estava no corpo da minha mãe. Quando meu pai chegou em casa, minha mãe já estava curada. Ela estava reconhecendo todos e estava tudo normal. E quando meu pai chegou, né, ele foi direto onde tinha o espelho quebrado e colocou dentro de um saco preto e enterrou. Muito obrigada por ter lido o relato. Eu sei que existem histórias mais sobrenaturais, mas eu juro que foi bem assustadora para mim presenciar tudo isso. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. E aí, no caso, né, tudo isso foi a avó dela que viveu, tá, gente? E, gente, que loucura. Por que será que ela fez isso? É inveja, né? Mas... será que, tipo assim, ela foi lá pra pedir uma... Ela era conhecida, né? Então, assim, eu acho que ela foi lá pra pedir uma ajuda. Ela viu a situação que a sua avó vivia. Sua bisavó. Que a sua bisavó vivia. Devia ser uma situação boa. E aí ela pensou, não, eu preciso jogar um feitiço aqui pra destruir isso aqui. Vou deixar ela viver bem? Que isso? Acho que foi isso que ela pensou. Mas ainda bem que no final das contas deu tudo certo. E é isso, gente. Agora vamos pro próximo. E esse se chama A Maldição Hereditária da Minha Família. Oi, Leandra, tudo bem? Eu peço que não revele meu nome. Essa história começou com o meu bisavô e se estende até hoje. Essa história aconteceu no interior do Pernambuco, na época do coronelismo, quando os coronéis tinham muito poder nas cidades. Meu bisavô era um deles. De descendência portuguesa e muito bravo, fazia o que queria na cidade e era muito rígido. As pessoas o temiam e faziam tudo o que ele mandava, já que era um homem de muitas posses e poder. Porém, uma mulher não se deixava ser mandada e muito menos maltratada. Meu bisavô havia mandado aquela mulher se retirar da cidade, pois, segundo ele, ela não passava uma boa imagem. Ela bebia e fumava muito. Eles enxergavam ela como uma rebelde e mulher da rua. Além também dos rumores de bruxaria em uma cidade católica fervorosa. Então, ele não queria ela ali. Dentre diversos xingamentos proferidos a ela revidou e se negou a sair da cidade. Naquela época, uma mulher jamais poderia se opor à vontade de um homem e muito menos do coronel da cidade. E para servir como lição, os demais cidadãos ali da cidade, ele pegou a mulher pelos braços, agrediu ela e a amarrou com os braços para trás em uma árvore dali da cidade. A mulher ficou enfurecida e gritou enquanto o meu bisavô virava as costas para ir embora. Você vai definhar, você vai morrer bebendo e fumando. O que você julga vai voltar para você. A sua descendência vai definhar também, e todo filho que for o mais amado definhará. Leandro, o meu bisavô nunca bebia. Abominava o álcool e do dia para a noite ele se tornou alcoólatra. Ele vivia bêbado pelas ruas, mal conseguia ficar em pé. O corpo, que era forte e musculoso, se tornou extremamente magro. Ele já não comia e não bebia nada além do álcool. O meu bisavô definhou até a morte. A minha avó, filha dele, também definhou quando chegou à meia-idade, antes ali da velhice. Bebia muito e também fumava e acabou morrendo porque era muito debilitada. Definhou aos poucos por mais de 25 anos. Meu pai também se tornou alcoólatra. Hoje em dia ele está em um tratamento intensivo. E eu, infelizmente, estou no mesmo caminho, mas me reprimo todos os dias para acabar com essa maldição.
Hoje em dia eu também pratico a bruxaria e sempre faço feitiços de proteção e banimento, mas a entidade que ela usou para acabar com a vida dos meus ancestrais me persegue até hoje. Eu queria que você comentasse o que você acha a respeito disso. Muito obrigada. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Então, essas coisas de maldição de família, elas são assim, bem complicada, porque realmente, como elas vão passando de geração para geração, elas vão tomando às vezes cada vez mais força. Eu já vi pessoas falando que elas podem ir diminuindo, né, conforme as gerações vão vindo, mas não é bem assim que acontece, não. Costuma ir pegando mais força. Então, assim, o ideal é você assim, tentar procurar uma ajuda, tentar ver com alguém pra desfazer isso daí. Porque assim, por mais que você mexa com bruxaria, tem muitas coisas assim que às vezes é melhor a gente pedir ajudar uma outra pessoa pra poder fazer, pela sua própria segurança, já que é uma coisa muito forte. E, gente, não tem necessidade às vezes de ser só terreiro, não. Eu sei que tem algumas igrejas evangélicas que também fazem isso, mas aí vai da fé de cada um, vai do que você achar melhor procurar, né? Ou um terreiro, ou uma igreja evangélica, ou uma benzedeira que tem também. Então, assim, te aconselho a você a dar uma procurada. Porque às vezes, mesmo você mexendo com bruxaria, você tem ali as manhas com magia e tudo mais. Às vezes, pra nós mesmos, a gente não consegue fazer. Às vezes a gente consegue fazer pro outro, mas pra gente não. Porque tem alguma coisa ali com a energia, sabe? Ainda mais que é algo que tá na sua família. Então, tende, né? Sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Vocês entenderam. Porque às vezes a gente mesmo não consegue, mas é bom pedir ajuda a uma outra pessoa. Deixa eu só analisar aqui, eu acho que não tem mais relatos. Não, tem mais umzinho sim. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada por você ter enviado. E olha, procura ajuda, não deixe isso passar pra você ao ponto de destruir, você definhar, não deixa passar para os seus filhos, caso você tenha interesse de ter. Então assim, é bom dar um basta, porque às vezes você cortando, você indo atrás de ajuda, isso pode salvar, por exemplo, o seu pai ou outras pessoas da família que às vezes você ama e você não quer perder, entendeu? Mas enfim, o próximo se chama Minha Família Amaldiçoada com o Sobrenatural. Olá, Leandra, tudo bem? O meu nome é Jennifer e eu te acompanho há anos. E eu sempre tive um grande apreço pelo sobrenatural. E como você pode ver pelo título, esse meu gosto é quase que como uma herança de família. Espero muito que leia e conte esse relato. A história que eu vou contar, ela foi vivenciada pela minha avó e grande parte da família, tendo diversas testemunhas e até hoje essa história é contada somente pela minha avó. E por aqueles que não foram afetados pela coisa. E é contada somente quando os afetados não estão presentes, pois pode ser um tópico sensível para eles. Anos atrás, antes mesmo de eu nascer, a minha avó estava passando por condições financeiras ruins e teve que mandar muito de seus filhos para morar em Santa Catarina. Minha avó morava no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e aí ela mandava os filhos para Santa Catarina. E ficou apenas com alguns filhos, sendo eles meus 2 tios mais velhos. Na época, eles eram aqueles adolescentes super irresponsáveis, encrenqueiros e que não tinham noção do perigo das coisas que faziam, se envolvendo em brigas e até mesmo crimes, e ficavam pior quando se juntavam com mais 3 primos deles. E como todos sabem, gatos pretos são abominados, e infelizmente um gato preto teve o azar de cruzar o caminho com os meus tios e seus primos. Eles fizeram crueldades com aquele pobre animal por pura diversão. Começaram desferindo chutes, machucando muito ele. Ai, gente. Logo depois começaram a arremessá-lo, jogando o gatinho para o alto e deixando que ele se espatifasse no chão. Nesse ponto, o gatinho ainda estava muito machucado, porém vivo. Então decidiram pegar uma faca e abrir o gato. Sim, eles abriram o gato. E como se não fosse o suficiente, tiraram todos os órgãos de dentro. E você deve estar pensando que não tem como piorar? Mas na verdade tem sim.
eles crucificaram o gato, deixando todo aberto sobre a cruz improvisada com madeiras velhas. Gente, eu tô passada. Mais tarde, eles voltaram para casa rindo de toda a situação cruel que aconteceu, como se não fosse nada. Mais tarde, eles seriam cobrados e isso era óbvio. Porém, eles foram cobrados muito antes do esperado. No mesmo dia de madrugada, o primo dos meus tios começou a passar mal. Ele tinha sido o que mais tinha judiado do gato e foi ele quem esfaqueou o pobre animal. Os olhos dele coçavam, ele começou a vomitar tudo o que tinha comido. E minha avó, ouvindo o som do vômito e os gemidos de dor, foi checar o que tinha acontecido. E então percebeu que o primo estava com uma aparência estranha, com arranhões de animais por todo o corpo e com um cheiro forte e uma expressão estranha. Minha avó chamou ele e ele não respondia. Não parecia ser ele ali. Ele estava em uma espécie de transe. Nesse ponto, todas as irmãs da minha avó, os meus tios e os outros primos haviam se acordado ali com os barulhos, e quando os meus tios e meus primos chegaram na porta do quarto desse primo, ele finalmente acordou do transe que estava e começou a atacar brutalmente os meus tios e outros primos, atacando somente a eles. Os olhos deles estavam vermelhos como se tivessem jogado pimenta neles, e o cheiro dele era de gato molhado. E estava cada vez mais forte. E manchas escuras começaram a aparecer em seu corpo. E pasme, as manchas estavam exatamente onde eles deferiram as facadas no pobre gato. Ele atacou meus tios com tanta força e ódio que no mesmo momento eles começaram a gritar: "É o gato, é o gato!" E aí a minha avó e suas irmãs tentaram parar ele, mas ele tinha uma força absurda. Era uma força sobre-humana. O primo ignorava totalmente elas sem nenhuma intenção de atacá-las. Meus tios e primos ficaram... Ai, que susto. Meus tios e primos ficaram extremamente feridos. Até que chegou um certo ponto onde esse primo simplesmente desmaiou. Ao amanhecer, minha avó, que é ubandista, fez algumas rezas. E quando esse primo acordou, parecia ter acordado de seu pior pesadelo. Seu corpo estava gravemente ferido, mas ele sequer havia apanhado quando desferia os golpes em meus tios e outros primos. Ele estava totalmente sem energia, aparentava estar com medo de algo. E mesmo ele não tendo apanhado, ele foi o que mais sofreu fisicamente com aquilo. O seu corpo parecia ter envelhecido. Ele estava desnutrido, com manchas e arranhões. Os outros apenas ficaram com alguns ferimentos moderados, obviamente dolorosos, mas nem sequer se comparam com os ferimentos que causaram nos gatos. Mas uma coisa era óbvia: a mente deles estava tão perturbada que nem pareciam ligar para os ferimentos. É como se eles tivessem visto algo ou escutado algo que não estavam ali prontos para revelar. Bom, depois disso, mais coisas sobrenaturais aconteceram com a minha família e minha avó diz que a cidade de Santa Maria sempre foi amaldiçoada. Inclusive, lá é onde está localizada a Boate Kiss e a minha avó sempre diz que o que aconteceu na boate não foi algo humano. Bom, minha avó e os meus tios se mudaram para Santa Catarina depois de um tempo e vivem aqui desde então. Apesar da minha avó não gostar muito daqui, ela diz não querer voltar a morar em Santa Maria nunca mais. Minha família está cheia desses relatos, é quase como uma maldição. E aí o relato acaba por aqui. E assim, eu acho que eles sofreram e foi pouco. Me desculpa. E se há justiça divina... Eu tô rindo de nervoso, tá? E se há justiça divina, eles vão sofrer mais, gente, fazer uma crueldade dessa com um gato. Gente, ó, maltratar criança e animais a troco de nada, pra mim a pessoa ela tem que ir de tobogã pro inferno. E olha que eu nem acredito em inferno, mas ela tem que ir pra algum lugar sofrer. Ou então ela tem que sofrer muito aqui na Terra antes dela ir pra algum lugar. Se não tiver nenhum lugar pra sofrer lá depois da morte, ela tem que sofrer aqui. Porque, gente, o bicho tá lá quieto. É igual criança. O bichinho tá lá quieto. Não tem ninguém fazendo nada com ninguém. Gente, aqui no caso... Igual você falou que tem outros acontecimentos, beleza, mas aqui no caso eles só pagaram pelo que eles fizeram, não é pagaram, né? Eles sofreram as consequências, porque acredito que ainda deve vir pagar alguma coisa. Mas, gente, eu estou abismada com o que fizeram com o pobre coitado do gato. Gente, se uma pessoa faz um negócio desse com o meu gato,
ela não ia estar viva pra contar uma história, não. Ah, mas ela não ia estar mesmo. Mexer com meus 3 pituquinhos, Deus me livre. Gente, eles crucificaram o gato. Eu vou ter pesadelo com essa história, porque eu tô gravando de noite. E olha que nenhum relato sobrenatural me deixa com medo. Eu não fiquei com medo, eu fiquei... Puta que crucificaram o gato. Ai, gente. Enfim. Ainda bem que esse é o último relato, porque eu já perdi a paciência aqui. E antes de finalizar o vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que enviou os relatos. Obrigada a você, seguidora, também, que enviou. Eu sei que foi seus parentes que fizeram, você não tem nada com isso. Mas, gente, eu tô incrédula que crucificaram um gato. Eu tô rindo de nervoso, porque eu tô incrédula, sabe? Mas enfim, quero agradecer a todos que enviaram os relatos. Foram relatos grandes e bem escritos, eu gostei bastante. Espero que você, seguidor que esteja assistindo, também tenha gostado. E quero agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, que eu vou ficar aqui com Deus e remoendo essa história, porque ela me deixou... Eu tô perplexa que crucificaram um gato. E é isso. Um beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.